Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Se você ainda não me conhece, eu sou a Andrea e esse é o canal Diário da Cura. É um canal dedicado a falar um pouco sobre as minhas experiências, sobre questões de luta mesmo da nossa vida, né? Que é normal, todo mundo tem suas questões. E a ideia é mostrar que a vida não é assim perfeita, né? Todo mundo tem seus dias de altos e baixos, todo mundo atravessa dificuldades. E surgiu também a oportunidade, através dos comentários, de falar um pouco sobre o que tem sido a nossa experiência de vida aqui em Portugal. Nós somos uma família de 4 pessoas que viemos do Rio de Janeiro e estamos morando aqui faz 5 meses. Né? Meu esposo é cidadão europeu, nossos filhos também já vieram com a residência e tudo mais. Mas eu, como esposa de cidadão europeu, né, tô tendo algumas dificuldades. Não posso falar que é em tudo. Tenho vivido boas experiências aqui nesse tempo, mas realmente as coisas não são assim tão simples, né? A gente às vezes, quando está do outro lado, eu vou falar no Brasil, vou citar bastante o Brasil, que é o meu país de origem. Quando a gente está aí no Brasil, né, a gente imagina que a gente com um planejamento, com as coisas assim bem organizadas, a gente vai chegar e a gente já sabe mais ou menos os órgãos que a gente tem que ir, a gente já sabe que leva um tempo para solicitar alguns documentos e tal, mas a gente se sente preparado, porque a gente, afinal de contas, a gente, né, se organizou para isso, a gente sabe onde fica, a gente sabe quais órgãos recorrer, mas quando chega aqui as coisas são um pouco diferentes, porque pronto, as coisas vão mudando, né? E mesmo você trazendo os documentos que você precisa, acontece de chegar aqui, pode acontecer, né? Eu tô falando da minha experiência, tá? Pode acontecer de você chegar aqui e eles te pedirem uma outra coisa, tipo, que ninguém nunca antes comentou. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu na história da equivalência. Deixa eu contar para vocês. Eu fui até um colégio secundário, e nós moramos aqui no centro de Leiria, né? Bem na região central mesmo, pertinho aqui do Largo, pertinho do centro histórico, bem localizado o imóvel que Deus preparou pra gente, sabe? Realmente foi um grande milagre de Deus. E pronto, eu me dirigi até o colégio secundário para fazer a equivalência, né? Já de cara, nas 2 primeiras vezes que eu fui, eu não consegui passar do portão, porque eu cheguei um dia e a funcionária da portaria me disse que o horário de funcionamento já estava encerrado, porque cada dia da semana abre num horário e fecha num horário, sabe? Não é uma coisa certa, tipo, todo dia abre 9 horas e fecha meio-dia. E pronto, eu estava trabalhando na restauração, então eu só tinha uma folga na semana, eu só poderia resolver as coisas naquele dia. Então, qualquer coisa que eu não conseguisse resolver na minha folga, isso ia gerar para mim mais uma semana de espera, né, para conseguir voltar. Muito bem, voltei na semana seguinte, no horário que ela me disse que era de funcionamento, e uma outra funcionária estava na portaria e me disse outra coisa. Ela falou: realmente, isso a secretaria funciona de 9 até meio-dia, mas isso no dia tal. Hoje o horário é outro. Enfim, eu tive essa dificuldade já no começo, né, para conseguir acessar o colégio. E até que uma colega do local onde eu estava trabalhando trabalhava com limpeza também, né? Ela tinha 2 trabalhos, trabalhava com limpeza nesse colégio e ela se ofereceu para ir comigo lá. E então, num dia de folga, nós fomos até lá e consegui então ir até a secretaria, chegar na secretaria e fazer lá meu pedido, né? Fazer a solicitação dessa equivalência. E o que eles me pediram? O que todo mundo já sabe. Se você está pesquisando para vir morar em Portugal, você já sabe que precisa do certificado e do histórico escolar, né? Apostilado e com firma reconhecida do diretor, do secretário, de quem assinou o seu diploma.
Se tiver duas assinaturas, você precisa reconhecer a firma dessas duas pessoas. E como eu falei no vídeo anterior, apostilamento aqui vale durante 6 meses, né? Então, toda essa documentação inicial, assim que você chega, você consegue se instalar, é bom que você já vá logo ver isso, porque o tempo passa muito rápido, né? E pronto, pode acontecer de você chegar lá e não conseguir tirar logo o documento, precisar voltar outras vezes. Então, é bom não deixar para muito perto do prazo de vencimento, tá? Não sei se eu estou sendo clara, eu espero que sim. Bem, então eu levei os documentos, o histórico e o certificado do meu esposo e levei também o meu. Do meu esposo eu também levei o cartão cidadão, porque ele estava trabalhando, não tinha como ir e era o documento dele, né? Porque no cartão cidadão já vem ali todas as informações sobre aquela pessoa, então era o que me facilitaria, eu imaginei assim, para resolver a questão dele. E no meu eu levei o passaporte, porque até que você tenha o seu título de residência ou a sua manifestação de interesse, o que vai te identificar aqui é o seu passaporte, né? Então eu levei o passaporte, o meu diploma e o meu certificado de segundo grau. Tudo apostilado e com firma reconhecida. Bem, a senhora nos atendeu, nós explicamos o que nós queremos fazer ali e ela nos disse que nós tínhamos que então até uma outra sala ali do colégio comprar uma folha onde você vai preencher uma folha de inscrição, tipo isso, sabe? Onde você vai preencher seus dados pessoais, o que você tá, qual serviço você está solicitando, mas assim, uma folha bem nada caro, sabe? 10 cêntimos que custa essa ficha de inscrição ali para esse serviço. Fui até essa lojinha que fica na escola mesmo, uma papelaria, desculpa, não é uma lojinha, e voltamos lá na secretaria com isso, preenchi para mim e para o meu esposo. O certificado do meu marido estava exatamente como o meu. Eu digo assim, na parte de critérios, sabe? Explicando ali quais foram os critérios usados para aquela nota, porque isso é uma das coisas que eles pedem, né? Então, abaixo do seu histórico escolar, é bom você olhar se ele está dizendo quais são os critérios de aprovação do seu colégio, porque precisa ter isso especificado. Então, eu apresentei o meu e o dele, eu já tinha verificado isso no Brasil, se tinha ou não, né? Apresentei, ela aceitou do meu esposo, e quando ela leu o meu, que estava exatamente igual ao dele, com os mesmos critérios parecidos, né? Porque aí a gente tem escola que é média 7, tem escola que é média 5, né? Mas estava ali especificado qual era o critério de avaliação e de aprovação para ser aprovado um aluno naquele colégio. Então ela me disse que no meu caso ela não poderia fazer essa equivalência, porque no meu histórico escolar não estava dizendo qual era a nota, né? E eu perguntei, não, mas aí embaixo das médias tem sim a pronto, o método utilizado, né, para chegar às notas, para chegar à média e qual. Ela, não, sim, mas aqui só diz qual o valor mínimo para ser aprovado. Eu falei, sim, mas se o valor mínimo é 50 e as minhas notas estão acima de 50, isso quer dizer que eu fui aprovada, não? Aí ela de novo respondeu que isso quer dizer que você foi aprovada, mas não é o suficiente para a gente te dar uma nota, porque também precisa ter qual o valor máximo dessa aprovação. Vocês estão percebendo? Então, prestem atenção no histórico escolar de vocês. Além de ter o valor de mínimo ali para ser aprovado, eles querem saber também qual o valor máximo. Acredito que é para daí eles poderem definir qual vai ser a sua nota aqui, né? Mas enfim, isso me gerou muito problema, porque é uma coisa que eu não tinha como saber, não tinha como enviar de volta esse documento para o Brasil, porque vai levar muito tempo. E pronto, eu precisava dele. É importante você ter essa equivalência para você buscar um trabalho também
um pouco melhor, né? Algumas empresas aqui, quando colocam seus anúncios, já colocam que o fator preferencial é o 12º ano. Então, eu precisava disso, né? E, e a forma de adquirir a única forma, a outra forma, desculpa, de adquirir essa resposta era colocando, enviando esse histórico até o consulado que é em Lisboa, né? Se você está me acompanhando aqui, você sabe que eu moro em Leiria, como eu disse lá no início. E de carro daqui para Lisboa é 1h30, 1h40. E eu não poderia ir de carro durante a semana, até porque eu trabalho todos os dias, né? E então eu me vi meio limitada nisso, sem saber como eu ia resolver. E aí, isso foi em dezembro. Essa semana agora, essa segunda quinzena de janeiro, a escola me ligou, me dizendo, perguntando se eu tinha conseguido ir ao consulado para resolver isso, para saber qual a nota máxima de avaliação lá no meu colégio e tal. E eu disse que não tinha conseguido ir por causa dos meus horários e, enfim, disse isso. Então a senhora me respondeu que eles já tinham verificado e que eles poderiam então sim, finalmente fazer esse documento para mim, mas que nesse caso eles iriam me dar um documento, uma equivalência com a nota mínima daqui de aprovação, né? Perguntou se eu aceitaria dessa forma. Eu disse que sim. E aí ela me pediu para fazer então uma declaração de que eu estava ciente de que seria feita nessas condições e porque estava sendo nessas condições, colocar a data, assinar e levar até lá o colégio. Então, hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro, eu fiz isso, não, dia 21 de janeiro, desculpa. Eu fiz isso ontem, levei até lá e agora eu estou aguardando para poder pegar essa minha equivalência e também para pegar do meu marido, porque tinha um erro, sabe? Na hora que eu peguei lá para ler, que a dele já estava pronta. Na hora que eu peguei ontem, tinha um erro lá e eles vão precisar refazer esse documento para ele. Então eu acredito que quando eu for buscar o meu, eu já posso também buscar o dele. Então, assim, é o que eu estava dizendo para vocês. As coisas tem como você fazer, mas é importante você estar ciente de que realmente as coisas vão acontecendo, pequenas coisas assim no percurso que atrasam no final, sabe? E é bom vocês estarem organizados para isso, organizado até financeiramente, porque são pequenas questões que de repente podem te atrapalhar até de conseguir um trabalho, né? Eu não vou dizer em todo Portugal, porque eu não conheço todo Portugal. De novo, eu estou falando da minha experiência e eu estou falando aqui no centro de Leiria. Eu sei de pessoas que moram um pouco mais para dentro, né? Em outros lugares aqui em Leiria e tudo bem, estou conseguindo fazer as suas coisas. Então, mas assim, é de lugar para lugar, sabe? Vale a pena vocês prestarem atenção em cada detalhe, se informarem. Eu não sou uma youtuber, eu não vivo disso, não pretendo viver disso, mas eu acho importante compartilhar com vocês um pouco de como as coisas realmente estão funcionando aqui, como as coisas realmente são, porque quando a gente vê por aí alguns canais, dá a impressão de que é tudo muito fácil, né? Você se organiza financeiramente, você vem de uma forma legal. A gente sabe que tem aquelas pessoas que vêm de forma ilegal, que vêm até legal, né? Porque vêm como turista e depois decidem ficar. E o que a gente vê é passar uma ideia de que tudo é muito simples, né? Que as coisas vão andar muito tranquilamente. E não é sempre assim. Eu não posso te dizer que as coisas estão dando errado para nós nesses 5 meses. Não, não posso e não vou te dizer isso. Como eu já falei, nós chegamos só tem 5 meses e eu já tive a minha experiência de trabalho. Trabalhei por 3 meses na restauração. Por um motivo pessoal, acabei saindo agora no final de dezembro, mas as coisas estão andando, sabe? Meu esposo está trabalhando, meu filho, nosso filho mais velho também está trabalhando.
O nosso filho caçula está indo muito bem na escola, está conseguindo acompanhar tudo, mas assim, não é aquele mar de rosas ou aquela facilidade que as pessoas dizem. Ah, vem, que você vai chegar aqui em uma semana, você já tirou os seus documentos, e você já fez, já aconteceu e já vai. Não é assim, né? Então se organizem, planejem, procurem se informar certinho como é que estão acontecendo as coisas, os prazos de alguns órgãos estão assim alterados, né? Depois eu também vou fazer um vídeo falando para vocês sobre o NIS, que é o número de inscrição na Segurança Social. E é isso, a intenção é esclarecer um pouco sobre a realidade das coisas. Espero que vocês não me levem a mal, que vocês não achem que é qualquer outra coisa além disso, porque não é. E até porque também não é o meu foco, né? Não é o meu foco estar falando aqui só disso ou pronto, atrapalhar ninguém com nada, né? Eu tô realmente aproveitando esse tempo que eu tô aqui procurando um novo trabalho, que eu tô buscando resolver esses documentos finais, né, que me faltam aí sair, para passar para vocês um pouco dessa experiência e um pouco do que realmente acontece, tá bem? Eu peço que por favor você se inscreva, que você curta esse vídeo e que você também possa, se de alguma forma ele te ajudou, você possa deixar aí um comentário para mim, me dizendo quando é que você pretende vir, ou enfim, se te ajudou e me dando sugestão também do que falar, se vocês tiverem alguma dúvida sobre filhos na escola, sobre matrícula em escola, qualquer coisa, né? De uma vida comum, de uma vida simples, né? Porque a gente aqui não leva assim uma vida nos parâmetros que a gente tinha no Brasil, é uma vida simples, mas é uma vida feliz, né? E é isso. A gente espera poder ajudar, poder dividir um pouco do que a gente tem passado por aqui e que seja útil para alguém, tá ok? Um abraço a todos, uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nos seus projetos, nos seus propósitos. E até o próximo vídeo.